1 Samuel, capítulo 16, versículo número 11. Se você não achou, provavelmente já está ali no telão. Diz assim: perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos para o livro de Salmos, Salmo número 89. Vai comigo no Salmo 89. Salmo 89, versículo 20. Achou aí? Aqui, quem está falando é Deus novamente. Encontrei Davi, meu servo, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Vamos orar, querido e maravilhoso Deus. Muito obrigado por esta noite maravilhosa de adoração. Se fôssemos agora para nossa casa, já sairíamos daqui abençoados. Mas rogamos que o Espírito Santo continue também ministrando ao nosso coração hoje à noite a sua palavra. Faça deste momento, ó Pai querido, de reflexão, um momento de aprendizado, um momento onde nós queremos do Senhor ouvidos para te ouvir e corações abertos para receber a sua palavra e nela, nesta noite, ó Deus, recebermos mudança, transformação, edificação da nossa fé. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém e amém. Meus queridos irmãos,
Veja bem, hoje eu quero falar sobre esses dois textos e vou mencionar também outras passagens da Bíblia, mas é comum, por exemplo, eu me reúno aqui com Joel e nós falamos a respeito da Leonice. Falamos a respeito dela, das suas virtudes e tal. Falamos da Leonice. É comum até a gente falar da gente mesmo. É falar de si para si. Mas nesta noite eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre quando Deus fala de mim. Quando agora é Deus falando de mim. Deus, por exemplo, o pastor mencionou o livro de Jó hoje à noite. Certa ocasião, o diabo, dando volta na terra, ele se apresentou lá perto de Deus e Deus disse: de onde estava? Eu estou vindo lá, estou rodeando a terra. Então Deus aí fala de quem? Ah, você viu lá na terra meu servo Jó? Você viu que ele é um homem reto, um homem justo, um homem que se desvia do mal, um homem íntegro. Então é Deus agora falando. É diferente da minha avaliação de mim mesmo e a avaliação que eu faço. Eu posso fazer uma avaliação errada do Joel. Eu posso, na minha ignorância, julgá-lo de uma maneira errada, mas Deus, irmãos, é maravilhoso saber que Deus fala de mim e de você. O que é que faz Deus falar de nós? No texto que nós lemos hoje à noite, Deus fala de um homem. Deus diz: olha, eu quero, Samuel, que você vá e unja um dos filhos, não disse quem, mas um dos filhos de Jessé. Vai até a casa dele e unja-o. O que é, irmãos, que faz com que Deus busque uma pessoa e exclame: esta é a pessoa que eu escolho para realizar um projeto meu, para realizar uma obra minha, para realizar um sonho meu? Deus disse: eu tenho sonhos a respeito de você. O que faz Deus escolher pessoas? O que faz com que Deus fale de alguém? Por exemplo, lá no capítulo 9 do livro de Atos, Deus um dia aparece para o servo dele, esqueci o nome do irmão lá, vamos lá no capítulo 9, que a gente logo acha aqui a passagem. Hoje a minha memória não está muito afinadinha, mas vamos lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim aqui no livro de Atos, certo? No livro de Atos, no capítulo 9, havia em Damasco, no versículo 10, um homem chamado quem? Ananias. Ananias recebe a visita do Senhor. O Senhor aparece a ele à noite e disse, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ele então responde e diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: olha, levanta-te e vá à rua que se chama Direita, porque lá na casa de Judas, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a sua vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização para dos principais sacerdotes prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele tal. Então, chegando lá no verso 17, parte final, disse: quando Ananias chega, ele chama Saulo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu a você no caminho, me enviou aqui para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo, umas coisas como que parecidas escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentou, tal. Ali, vemos Deus falando de quem? De Ananias. Deus falando de alguém. Alguém que, para Ananias, era absurdo o que Deus estava mandando. Vai lá na casa de Simão, vai lá, porque tem um homem lá chamado Saulo. Eu não vou não, ele é um homem perigoso, ele é um homem assassino, ele manda matar os cristãos e o Senhor me manda. Deus, irmãos, fala. O que leva Deus nessa noite a falar de alguém? O próprio Davi deve ter chegado a perguntar muitas vezes: mas por que Deus me escolheu? Será que eu realmente mereço tudo aquilo que Deus pensa e quer de mim? Irmãos, Deus está buscando pessoas hoje à noite, não perfeitas, buscando pessoas iguaizinhos a Davi, Saulo de Tarso, eu e você. O que faz Deus achar diante dele que eu e você temos algum valor? O sonho de Deus, irmãos, era de fato levantar para Israel um novo rei. O reinado de Saul tinha acabado. E o sonho de Deus, o projeto de Deus era levantar um novo rei. Por isso, Samuel tem a missão de ir até Belém para ungir, despejar azeite. Mas já notaram que Deus disse: eu derramei o meu óleo? Já notou que quando o profeta derrama aquela vaso de azeite na cabeça de Davi, quem estava derramando aquele azeite? Deus disse: eu ungi com o meu óleo. Ainda que aquele óleo, fosse um azeite que o profeta estava levando, irmãos, isso significava, é como, por exemplo, a imposição de mãos de Ananias sobre a cabeça de Saulo. Diz que ele, impondo as mãos, ele receberia libertação da cegueira e também receberia o poder do Espírito Santo, ungindo para ser o maior, eu diria assim, instrumento de Deus no Novo Testamento, naquela fase de início da implantação da igreja no mundo gentílico daquela época. Paulo foi o maior de todos os pregadores e fundador de igreja missionário. O que faz alguém falho como eu e você? A palavra de Deus, irmãos, diz
que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Qual a razão de muitas pessoas, o chamado do Evangelho, o chamamento do Evangelho é para muitas pessoas. Mas por que dentre aqueles que são chamados, poucas pessoas são escolhidas? Qual a razão disso? Que características Davi possuía para ser essa pessoa que Deus diz: eu ungi com meu óleo? Ele é o homem que eu quero para tê-lo segundo o meu coração. E nessa noite, a pergunta é: o que você deve? Eles já passaram, eles entraram na galeria dos grandes heróis, eles servem de exemplo para nós, mas o que Deus espera achar em mim, achar em você, para que nós sejamos, irmãos, ungidos hoje? Vocês acreditam que Deus continua ungindo pessoas com o maravilhoso óleo do Espírito? Crê nisso? Irmãos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que é que faz? Davi, irmãos, foi um homem que tinha algumas virtudes, e eu quero falar de algumas delas hoje à noite. Virtudes que não devem ser apenas de Davi, são exemplos que devem servir para mim e para você hoje à noite. E a primeira virtude que Davi tinha, para mim, era um homem que tinha força de vontade, um homem que tinha determinação. Força de vontade, determinação, era uma pessoa de atitude, alguém que tem atitude. Não era alguém inseguro, era alguém que tinha força de vontade. Davi, não encontramos em nenhuma ocasião que ele quisesse voltar para trás, retrocedesse. Nada o desanimava. Quando ele era essa pessoa assim, eu quero. Quando Davi dizia: vou fazer uma coisa, ele fazia. Conhece pessoa assim, que diz: eu quero? Quando ele viu um leão ameaçar o rebanho da família, o que ele fez? Correu. Conhece a história, né? Quando ele viu o leão, ele matou o leão. Uma outra ocasião veio um urso, e ele era o cuidador das ovelhas. Apareceu um urso, o que ele fez? Ele matou o urso. Eu não sei como ele matou, viu, pastor Daniel? Se ele deu um abraço mais forte que o urso e ele matou, eu só sei que matou. Ele disse que o leão veio, isto é, alguém com determinação, alguém com vontade. Quando ele viu o gigante Golias desafiando o exército de Israel, o que ele fez? Ele disse: se eu matei o urso, provavelmente estava dizendo, acho que o urso tem mais força que esse gigante. Se eu matei um leão, o que é esse filisteu? Que vem desafiando o exército de Deus, desafiando não o exército, mas desafiando o próprio Deus. Quem é este incircunciso? E ele então disse: se eu matei um urso, matei um leão, esse filisteu, que era um gigante enorme, ele disse: vou matá-lo. E matou. Toda pessoa que tem determinação para fazer coisas faz. Quando ele olhou para Abigail, ele disse: eu vou me casar com esta mulher. E casou.
Só que quando ele bateu o olho na mulher do vizinho, ele disse: eu quero essa mulher para mim. Porque era determinado. Pegou a mulher do vizinho para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, uma pessoa determinada pode fazer coisas erradas. Pode fazer escolhas erradas pela sua determinação, pelo seu impulso. Para o bem ou para o mal, irmãos, Davi, para mim, ele tinha uma força de vontade incrível. Uma força de vontade incrível. Força de vontade é uma característica que Deus busca daqueles que Ele está procurando para uma missão aqui na terra. Força de vontade é aquela pessoa que hoje pensa de um jeito, amanhã já retrocedeu. Não. Força de vontade é clareza de mente e de pensamento. Eu sei o que eu quero, eu sei que Deus está nesse negócio e em nome de Jesus eu vou à frente. Durante anos, irmãos, principalmente na nossa cultura brasileira, durante anos, eu mesmo fui fruto disso e até, num certo sentido, prejudiquei um pouquinho meus filhos. Somos de uma cultura assim, olha, por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou pegar a Júlia. Ela começa na escola e ela começa, de repente, ter uma facilidade incrível para matemática. É coisa que ela tem. Mas no português, ela não é tão boa. A nossa cultura de estudo é, os pais da Júlia, então, diz para ela, olha, você precisa melhorar o português, não é, você precisa trabalhar. Aí tira o foco dela da matemática e foca em cima do português. E ela não leva jeito para o português. Está entendendo? Quer dizer, tira o foco daquilo que ela é boa e coloca todo o esforço dela naquilo que ela não é tão boa. Isso é uma questão cultural. Não seria melhor dizendo, olha, vamos investir em você, você vai para frente, você vai evoluir, você vai galgar lugares altos, investir e animá-la, colocar na cabeça que ela de fato tem que melhorar naquilo que ela é boa. Eu fico pensando, pastor Daniel, que Davi, logo que ele começou usar aquele estilingue lá, porque eu, irmãos, teve uma época, eu não evoluí na coisa não, mas teve uma época, bem quando eu era novo ainda, que nós gostávamos muito, hoje já nem usa mais, né? Espingardinha de ar comprimido. Você já brincou com aquilo? De botar aquele chumbinho? Irmãos, eu fiquei numa época tão bom naquele negócio que botava uma pituquinha de cigarro assim, pá, arrebentava a pituquinha de cigarro. Você já fez isso de acertar uma pituquinha de cigarro? O André é até uma semente de quiabo, né, André? Você está entendendo? Porque eu fui treinando. Eu fico imaginando o seguinte, Davi, ele foi percebendo que ele era craque no negócio. Ele disse, eu vou me aperfeiçoar nesse negócio de estilingue. Eu vou, e ele deve ter aumentado a distância, ou distância mais curta, de pau, e ele foi aperfeiçoando naquilo que ele sentiu que ele era bom. Pode até ser que no dia que ele matou o urso, ele matou com o estilingue também. Por que não? Acertou a testa do urso, acertou a testa do tigre, não é? Do leão, sei lá. Eu só sei que ele era bom. O que eu quero dizer para você hoje à noite, meu querido irmãos, Deus quer que você
aperfeiçoe o dom que Ele te deu, amém? Voltando para ela, se você é boa na matemática, seja cada dia melhor, Júlia. Aperfeiçoe o seu dom. Paulo diz, aquele que tem o dom de ensinar, o que ele deve fazer? Ensinar de qualquer jeito? Esmere-se no fazê-lo, é um dom. Isto é, Deus, irmãos, nos dá habilidades, dons que nós não tínhamos, alguns deles nós já temos por natureza, mas Deus disse, seja o melhor possível naquilo que você faz. Deus, irmãos, escolheu Davi, porque Deus sabia que ele era essa pessoa que tinha determinação, que tinha esta vontade de melhorar naquilo que fazia, aquilo que ele desejava fazer, ele fazia e fazia bem. Naquilo que você faz, meu querido irmão, Deus quer que você faça melhor. Deus quer que você faça com mais seriedade do que você já faz. Se você tem unção na adoração, curve-se diante de Deus todo dia, Senhor, põe mais óleo de unção na minha cabeça. Se você adora, tem que ter unção, concorda, queridos? Não é apenas cantar, não é apenas o ritmo. Deus quer pessoas determinadas a serem bons naquilo que fazem. Alguns homens da Bíblia me impressionam pela sua determinação, pela sua certeza de que estavam no lugar certo, porque Deus os mandara para lá, a missão dada por Deus, e ele disse, eu não vou retroceder. Um desses grandes exemplos para mim é o servo de Deus Neemias, que recebe da parte de Deus a missão de ir a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam todos destruídos por mais de 70 anos, e ele recebe de Deus essa missão de ir lá e reconstruir os muros. Ele, quando viu Jerusalém naquele estado, ele chorou muito, ele começou a mobilizar pessoas, ele tinha uma missão, mas logo que iniciaram a obra começou a andar muito bem, logo veio todo tipo de oposição contra ele, e contra a obra que ele estava fazendo. Ele foi vencendo cada uma daquelas investidas do diabo, porque ele sabia, Deus me chamou, Deus me colocou aqui, e se há algo que eu preciso ter é determinação para fazer o que Deus mandou fazer. Quando o inimigo não o venceu através do medo, o inimigo quis vencê-lo através de artimanhas incríveis. Por exemplo, ele estava lá trabalhando, reconstruindo os muros. Aí o inimigo começou a manda mensageiros dizendo, olha, estão chamando você para ir lá na sua casa. Estão chamando você lá para resolver um problema. E ele responde para mim uma das palavras mais lindas de Neemias. Ele disse, como eu iria se Deus me deu esta missão? Era tudo armação do diabo. Para tirar a sua atenção, ele disse, eu não posso voltar atrás, enquanto não terminar esta missão. Meus queridos irmãos, eu me admiro muito, me empolgo muito com homens como Neemias, homens como Davi, que tinha essa determinação dada por Deus, esse óleo do Espírito, essa unção vinda da parte de Deus.
Jesus, como homem, é o maior exemplo de alguém que diz: eu tenho uma missão. Os irmãos se lembram que quando aproximava o final da carreira terrena de Jesus, quando ele reúne os seus discípulos e começa a compartilhar com eles o que estava para acontecer nos próximos dias da sua prisão e da sua morte de cruz, mas ele diz: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Sabe, irmãos, que naquele momento Pedro, o seu amigo Pedro, o apóstolo de todas as horas ao lado de Jesus, ele se levanta diante de Jesus e diz: não, o senhor não pode fazer isto. Jesus olha para Pedro e repreende Satanás, não Pedro, repreende Satanás que estava usando a fala de Pedro. Ele disse: arreda de mim, Satanás. Satanás às vezes vai usar pessoas do seu convívio, pessoas da sua intimidade, pessoas dentro de casa, para tirar do seu coração, da sua mente, uma missão dada por Deus a você. Quando Jesus repreende, ele não repreende a Pedro, ele repreende a voz do inimigo, usada ali pela boca de Pedro, para dizer para Jesus: não continue. Irmãos, determinação. Jesus veio a essa terra com toda determinação, com todo o plano delineado pelo Pai, com uma missão de vir à terra, resgatar a humanidade pecadora, de ir à cruz, morrer por mim e por você. E quando ele enfrenta as maiores adversidades, porque desde o momento que Jesus, irmãos, iniciou o seu ministério, aliás, a sua chegada na terra, o diabo quis fazer de tudo para desviá-lo da sua missão final, que era morrer na cruz para a minha e para a sua salvação. Mas se Deus está procurando pessoas especiais, que precisa de algumas qualidades, se Deus fala, Deus está também procurando pessoas, irmãos, que têm zelo pela causa dele. Amém? Zelo pela causa dele. Davi, irmãos, é um exemplo de alguém zeloso do nome do Senhor. Olhem bem que quando ele foi, na verdade, ele nem sabia de nada, ele foi enviado como mensageiro de seu pai para levar comida para os seus irmãos que faziam parte do exército. Quando ele chegou naquele lugar onde eles estavam, ele ouviu os gritos daquele homem desafiando Israel. Naquele momento, quando essa voz chegou aos ouvidos de Davi, ele disse: quem é este incircunciso que está desafiando o Senhor dos Exércitos? É interessante, mas o homem não falou de Senhor dos Exércitos, ele disse: mas ele está desafiando quem? O Senhor dos Exércitos. Quem é ele? Zelo pelas coisas de Deus. Irmão, será que será que Deus hoje à noite fala de você como uma irmã ou um irmão que tem zelo pelas coisas dele? Será que ele pode dizer: lá está Pedro, que zela pelo meu nome lá na terra, que tem zelo pela minha obra na terra? Será que Deus vê em você alguém que o defende, alguém que o honra nessa terra? Antes de ser ungido, irmãos, já era zeloso, como eu disse para vocês.
como pastor de ovelha, ele era muito bom. E quero dizer para vocês, hoje à noite, se você é bom no que você faz, você é um candidato a Deus te chamar para uma obra dele. Deus nunca chamou gente que não faz nada. Já notou que a fila para Jessé botar azeite na cabeça foi grande, foi ou não foi? Foi 7. Todos estavam em casa. O único que estava trabalhando era Davi. Essa história é interessante, já notou? Todos estavam em casa. Chega um, Deus disse, não, não é esse não. Chega o outro, também não é esse não. Chega o outro, não. Mas que fila é essa? Todo mundo está em casa. Terminou a fila e disse, não tem mais ninguém? Tem alguém que está trabalhando. Pelo menos tem alguém nessa casa que trabalha. Ele disse, se tem alguém trabalhando, chame-o. Porque nós só vamos sentar na mesa para comer depois que esse alguém que está trabalhando chegar aqui. E quando Davi botou o pé na porta, o Espírito Santo, o Senhor falou com ele, esse aí. Pode pegar a jarra de azeite e despejar na cabeça dele. Esse é ele. Meus irmãos, alguém que já era zeloso por aquilo que fazia, e como eu disse, fazia com seriedade, não fazia? Alguém que naquilo que ele estava fazendo, fazia muito bem. Porque Davi, quando ele escreve o Salmo 23 e diz, o Senhor é o meu pastor, é porque ele entendia muito bem o que significa ser pastor. Porque ele era pastor. Quando ele fala do cajado, do bordão, da vara, quando ele fala de levar para pastos verdejantes, quando ele usa toda aquela figura de um pastor cuidando de um rebanho, ele disse, eu vivi essa história na minha vida. Essa experiência de levar as ovelhas para pastos verdejantes, para onde tem água tranquila, é a experiência de livrá-las dos perigos. Ele disse, eu vivi essa experiência, só que agora eu vejo que Deus me colocou aqui como ovelha e Ele é o meu pastor. Sim, irmãos, Deus sempre vai separar pessoas que são zelosas, que são sérias naquilo que já fazem. Porque Deus sabe que quem é zeloso naquilo que faz, vai zelar também pela sua causa aqui na terra. Já sabe que não vai acontecer. Se há uma palavra que Deus diz assim, olha, maldito, está na Bíblia. Lá no livro de Jeremias 48:10, Deus diz assim, olha, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus está dizendo, olha, alguém fazer a minha obra, fazer a obra do Senhor relaxadamente, para Deus não serve. Maldito é aquele que faz de qualquer jeito, porque nós lidamos com as nossas coisas, mas, irmãos, Deus nos chama para lidar com o sagrado. Tinha uma música que antigamente cantava, quando eu me converti, cantava, é obra santa, essa causa é do... Lembra dela, né, Joel? Essa do seu repertório. Ninguém detém, é obra santa, é obra santa... Não, vai. É uma música, um hino bonito, antigamente cantávamos. A Simone não, que ela é nova. Mas, irmãos, a obra continua sendo santa. Se você não sabe cantar, busca na internet, você vai achar. Ninguém detém a obra santa. Mas Deus, irmãos, está procurando gente zelosa, gente séria, que não brinca com aquilo que faz. Somos uma geração
de gente relaxada. Somos uma geração de gente relaxada. E porque somos, irmãos, essa geração, Deus nessa noite está dizendo: olha, a minha obra, infelizmente, tem sido feita de forma relaxada. De qualquer jeito. O Senhor Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Relaxo, começa e não termina. Irmãos, quanta coisa no reino de Deus, na igreja de Deus, é feita assim. Começa. A primeira dificuldadezinha que tem, porque não tem determinação, não tem a primeira virtude, não é uma pessoa que diz: não, eu não vou arredar pé. Já não tem essa primeira virtude, não vai ter a segunda também. Se alguém não tem a primeira, normalmente vai fazer de qualquer jeito. E Jesus disse: quem põe a mão na obra minha, para o reino de Deus, começa e volta, não serve para o reino de Deus. Deus está procurando Gideões. Quando o Senhor aparece para Gideão, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando o trigo num lugar escondido. Ele estava fazendo isso por quê? Porque a colheita poderia toda ela ser saqueada e levada. Mas ele arrumou uma estratégia de malhar o trigo, de colher o trigo, de proteger o trigo para a sobrevivência do seu povo. Deus disse: esse é o homem que eu preciso. Esse é alguém que é sério. É alguém que faz com compromisso. É alguém que faz com seriedade. E Deus disse: esse eu preciso dele, porque eu tenho uma obra. Tanto é que o Senhor chama também. Deus fala umas coisas de alguns homens. Deus diz assim: qual foi a saudação? Que o Senhor, como o Senhor saudou Gideão? Homem valoroso. Como que Deus sabe que eu tenho valor? Homem valoroso. Deus está procurando gente assim. E para finalizar, irmãos, Deus está procurando gente parecida com Davi, com Paulo, com Gideão, com Pedro, que tem prontidão para arrepender se faz errado e mudar e continuar com a missão. Amém? Deus está procurando. Se há alguém que Deus confia, é alguém que não confia na carne, porque a carne é fraca, pode errar. Mas é alguém que se humilha quando erra. É alguém que tem capacidade de confessar. Davi, como eu disse para você, pela sua determinação, fez coisa errada, adulterou, se tornou um assassino, fez tanta coisa errada naquele emaranhado de coisas que ele entrou. Mas quando ele foi tocado pela palavra de Deus, que veio da boca do profeta, diz que na mesma hora, ele entrou para dentro de si e teve uma crise profunda de arrependimento, que quando você lê Salmo 51 e outros salmos da Bíblia, que
publicou, ele fez questão de escrever a sua oração de arrependimento. Que coisa mais linda, tornou pública a sua vida, a sua confissão de pecado. E ele disse: esse período que eu fiquei, o pecado foi me matando por dentro. Mas quando ele foi tocado pela palavra, pelo confronto da palavra, ele tinha atitude de arrepender. Quero dizer para vocês que Deus fala de gente que se humilha e se arrepende. Lá no céu, a Trindade se reúne e fala de gente que se humilha e arrepende. Porque, irmãos, tem muita gente que não tem esse sentimento, parece que é tão perfeito, tão santo, que não tem atitude de arrependimento, não reconhece seus erros. Mas arrependimento genuíno é: reconheço que sou pecador, que eu errei, que eu falhei, que eu fui para o caminho errado, mas quando confrontado pela palavra, pela ação do Espírito Santo, arrepende-se e muda a direção de vida. Porque arrependimento sem mudança é apenas, irmãos, aquilo que nós chamamos de remorso. Não muda nada. Reconhece que está errado, mas não muda. Arrependimento não é remorso, arrependimento é ação divina no coração do pecador, que o leva a reconhecer: eu pequei contra Deus, pequei contra pessoas, pequei contra mim mesmo, e reconhece isso, se curva diante de Deus, se arrepende, e a graça transformadora, perdoadora, o sangue de Jesus limpa de todo o pecado. Essa era uma das coisas que Deus mais admirava em Davi, ao ponto de Deus, da Bíblia, chamar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nunca ele foi chamado de perfeito, mas alguém segundo o coração de Deus. Alguém que tinha essa capacidade. E eu quero dizer para você: Deus está falando, Deus está procurando, Deus quer gente que nessa noite pode dizer: Deus, eu tenho feito coisa errada, eu tenho feito a obra do Senhor de relaxado, eu não tenho realmente, não mereço nem mesmo ser chamado teu filho, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Quantas vezes, irmãos, certamente Davi errou, Pedro errou, Paulo errou, mas todos eles tinham capacidade de arrepender e mudar. Não permita que o pecado dure muito, porque pecado que dura muito endurece o coração. Pecado não confessado leva à insensibilidade. Aquilo que eu tinha sentimento de culpa passa a não mais ser sentimento de culpa. Aquilo que para mim era uma afronta a um Deus santo passa a ser normal. Davi era pronto. Quando Deus falou, na mesma hora, mudou a vida dele. Não permita que o pecado dure muito, meu querido, na sua vida. Deus não escolheu Davi porque ele era perfeito. Deus escolheu Davi por causa das atitudes que ele tinha no meio da dor, das pressões, das provas, das tentações e do próprio pecado. Por isso Deus o achou e Deus disse: eu ungi com o meu óleo. Fiquemos em pé. Quando Deus fala de mim, quando Deus fala de você, fecha seus olhos.
Meus queridos, Deus continua falando. Deus continua falando. E Ele quer falar de mim. Ele quer falar de você. E Deus continua, de fato. De Paulo, Ele falou para o servo dele. Ele continua falando. Quando Ananias recebe o Senhor, ele disse: eu quero falar para você de Paulo, de um homem chamado Saulo. Eu tenho um plano maravilhoso para ele. Eu preciso que você vá até ele. Como é maravilhoso Deus falar de nós. Meus queridos, nessa noite, será que nós queremos ouvir a voz de Deus? Que essa palavra nessa noite possa tocar seu coração. Deus está precisando de gente com essas qualidades. De alguém que tem zelo. De alguém que tem determinação. De alguém que tem a humildade de dizer: eu errei, me ajuda a consertar, me perdoa. Deus nessa noite está olhando para cada um de nós aqui. Bondoso e maravilhoso Deus, continua falando comigo. Quando eu refletia nessa palavra hoje à tarde, o Senhor falou muito ao meu coração. E Deus, eu desejo que essa palavra fale também ao coração dos meus irmãos. Oh, como no meu coração eu desejo que o Senhor continue fazendo o que fizeste, através destas pessoas que mencionamos aqui, seus nomes, que ficaram na história, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas dispostas a mudar. Derrama do teu óleo nessa noite. Derrama do teu óleo. Se ungistes a Davi, se ungistes a Paulo, nessa noite derrama seu óleo sobre nós. Dá-nos unção. Acha em nós essas qualidades, essas virtudes. Ó bondoso Deus, muda o nosso coração. Muda aquilo que precisa de mudança. Em nome de Jesus. Eu gostaria que toda a igreja estivesse intercedendo por estes queridos. Que atitude linda. Que atitude linda. Tem mais pessoas ainda chegando. Que atitude linda. Que atitude linda, dizendo: eu quero fazer melhor. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo, neste momento, Senhor, há aqui este grupo lindo de pessoas, irmãos e irmãs, que estão aqui de joelhos neste altar, reconhecendo nessa noite que, ó Deus, o Senhor está procurando pessoas para serem ungidas. Não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a, Senhor, preencher essas qualidades de decisão, de ousadia,
de coragem, porque o reino de Deus não é para covarde. Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, estenda suas mãos. Ouça a oração que vem do coração de cada um aqui. Ouça a oração. Ouça a oração. Espírito de Deus, vem. Vem. Tu és aquele que nos perdoa. O sangue carmesim tem poder. Aleluia. 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 Vem, vem. São vasos que estão neste altar, que têm preciosidade aos teus olhos. Vem derramar, Senhor. Derramar. Derramar do seu óleo. Derramar do seu óleo. Derramar do seu óleo. Oh, maravilhoso Espírito. Vem nessa noite. Vem nessa noite. Começar, ó Deus, uma nova etapa. Uma nova etapa. Ó Deus, dias de tremendas vitórias. Dias de um poderoso mover no seio dessa igreja. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, com a sua unção. Vem derramar do seu óleo nessa noite. Escuta, Senhor, a oração que vem destes corações que estão aqui diante do Senhor, tão somente dizendo: eu quero de Deus. Eu quero que o Senhor fale de mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim e ache um servo comprometido com a sua obra nessa terra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nos deste nessa noite. Obrigado pela sua palavra. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém.